Boa noite a todos. É uma alegria para todos nós estar novamente reunidos aqui nesta segunda-feira. Bem-vindos a todos, obrigada pela presença. E esta noite nós temos o tema número 11, que é a parte 3 do ministério de Jesus na Galileia. Mas antes de começarmos com o estudo, vamos fazer uma conexão especial através de uma leitura e a prece. E para isso eu vou pedir a Lenira entrar aqui comigo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Gisela. Boa noite a toda a nossa equipe técnica que está aí. Boa noite a todos os participantes que estão aqui presentes com a gente já aqui. Muito bom estar com vocês. Vamos fazer a nossa leitura, então, né? Nossa leitura de harmonização, ela hoje vem do livro Palavras Sublimes, do Chico Xavier, tá? Por diversos espíritos. E a leitura é o capítulo 39. Quem tem ouvidos, ouça. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso está em Lucas, versículo 20 do capítulo 6. Então vamos às considerações. Aproximava-se a noite com seu leque de estrelas. Frente às águas maravilhosas do Tiberíades, o mestre descansava com os discípulos. O grupo dos 12 vinha de experimentar certas surpresas com o famoso Sermão do Monte. Nesse programa divino, Jesus salientara a necessidade de aplicação das ideias renovadoras do Evangelho, a fim de que o mundo conhecesse o labor dos bem-aventurados. Seu louvor aos aflitos, sua bênção aos pacíficos, sua palavra amorosa e doce, aprovando os simples de coração, haviam trazido novos sentimentos ao ânimo popular. Os companheiros, no entanto, lutavam ainda por aprender em toda a extensão os seus ensinos relativamente aos inimigos. As observações do mestre nesse sentido pareciam-lhes impraticáveis e transcendentes. Como retribuir o mal com o bem? Como estimar os adversários, bendizer os ingratos, amparar os caluniadores? Participando da perplexidade geral, André adiantou-se, quebrando-se o silêncio caricioso. Senhor, disse comovidamente, sinto que devo aproveitar este momento de paz para dissipar minhas dúvidas. Não sei se ouvi mal, entretanto, tive a impressão de haver desaconselhado o máximo de complacência para com os inimigos, quando instruístes a multidão com os últimos ensinamentos que dispensastes no monte. Se não me engano, recomendastes boa disposição de oferecermos a face direita quando alguém nos fira a esquerda. Mandastes bem dizer os que nos perseguem e caluniam. O mestre pareceu meditar alguns momentos, fitou no discípulo os olhos muito calmos e falou: Repetirei minhas observações afetuosas, para que não as esqueçais. A vós que ouvis, digo: amai os vossos adversários. Fazei bem aos que vos aborreçam. Bendizei dos que vos maldigam. Trabalhai em favor dos que vos caluniem. Quão difícil será a perfeita execução de tudo isso, exclamou o irmão de Pedro com um suspiro. É preciso não esqueçais, replicou Jesus com bondade, que falei a vós que ouvis. Naturalmente que as minhas recomendações não se dirigem aos homens fracos de entendimento, ainda incapazes da reta percepção de minhas palavras. E depois de uma pausa, em que todos os presentes se revelaram surpreendidos, o mestre continuou. Se amardes tão somente aos que vos estimo, que recompensa tereis? Se fizestes o bem apenas aos que sejam bons para convosco, onde o mérito das vossas resoluções? Acaso os grandes pecadores não procedem assim? Os fariseus hipócritas não fazem o mesmo? Ante as expressões firmes de sua lição sábia, André calara as demais indagações, enquanto os outros companheiros refletiam em silêncio. Tarde ou cedo, concluiu Jesus, com generosa serenidade, estareis convencidos de que permaneceis na terra para uma tarefa diferente. Um bom resgate, né, dos ensinos do Cristo. E inspirados por essa explicação tão clara, tão simples do nosso Mestre amado, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e sabedoria e lhe agradecer
por nos iluminar, sempre com a presença de Jesus, esse nosso guia e nosso modelo. Os seus exemplos nos fortalecem. E hoje eles não só nos inspiram, mas nos inspiram a nos tornarmos de fato homens de bem. Sabemos que somos espíritos imortais. Assim, ó Pai, permita que nossas mentes e corações estejam sempre abertos a novas aprendizagens, que a nossa sintonia esteja sempre alinhada com os espíritos superiores, a nos iluminar pensamentos, enriquecer raciocínios e nos impulsionar ao nosso avanço espiritual. Benfeitores amigos, ilumine e inspire nosso irmão Max, que conduzirá nossos pensamentos no aprendizado edificador do tema de hoje. Assim, é com alegria e bom ânimo que pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pela leitura, obrigada pela prece e por essa sintonia tão especial. Então, amigos, vamos ver quem que está aqui na sala. A Márcia Coelho, ela Juiz de Fora, Minas Gerais, não? Marlene, de Rio de Janeiro, Glauce, também de Rio de Janeiro, Josemar, de Mangaratiba, em Rio de Janeiro, Barley, Nilcete, de Mangaratiba também, Eunice, de Santo André, Marcela, de Argentina, Sueli Ferreira, Tânia, Nancy, Cleuda, Aparecida Nogueira Oliveira, Diva, Marilu, Gisele, Grupo Cristo Consolador Lar, de Tangará da Serra, Fábio Carvalho, Docmar. Boa noite a todos, bem-vindos. E, como eu falei, temos agora o tema 11. Eu vou convidar o Max para ir com você agora o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, Gisela. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que nós possamos nos aproveitar bastante dos recursos que esse estudo nos proporcionará para as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos falar do tema 11, que se trata do discurso inaugural, aquele que traz as bem-aventuranças e um pouco mais adiante o Sermão do Monte como um todo. Nós vamos examinar algumas partes. Nós vamos examinar hoje o que nós queremos hoje tratar nesse encontro, que é as partes que compõem esse tema 11. Primeiro, nós vamos ver o que significa essas tais ameaças, que, como veremos, só aparecem na Bíblia de Jerusalém. Vamos ver o que significa isso e por que desse nome. O amor aos inimigos, que é o objeto da leitura que a nossa iniciação proporcionou, né? André conversando com Jesus e verificando quão difícil é fazer esse trabalho de amar os inimigos. Depois, misericórdia e gratuidade, condições do zelo e, por fim, necessidade da prática, que fecha, então, o nosso contexto de estudo hoje. Esse último item, gente, muita atenção, porque é dele que vai decorrer a nossa felicidade em conhecer e viver o Evangelho. Então, antes da gente avançar, nós recomendamos que as amigas e os amigos que conosco estudam, porque esse é uma proposta de estudo em nosso encontro de todas as segundas, que busquem para ampliar e para que consolide o seu conhecimento, o estudo do livro 2 também, que nós já estudamos aqui, que é o Mateus, especificamente o item 12, tema 12, nos itens 12.2, subitem 12.21. Além desses, dê uma olhada também nos temas 13, 14, 15, 16 e 17. Eles têm correlação completa com o nosso estudo que estamos desenvolvendo. Esse estudo é bom porque você faz comparações. Então, o que Mateus disse, como é que nós interpretamos, o que Lucas disse, como é que nós interpretamos, quais são os pontos que nós colocamos naquele estudo anterior, quais são os pontos que nós estamos destacando nesse. Enfim, um completa o outro e enriquece o nosso conhecimento. Bom, vamos começar dizendo, com a nossa apostila, com o nosso livro, que com a organização do Colégio Apostolar, nós sabemos que Jesus estava iniciando a sua missão, propriamente dita, né? E ele proferiu um sermão que representa, sem dúvida, a plataforma dos ensinos evangélicos que ele irá transmitir
e exemplificar ao longo dos 3 anos seguintes. Nós sabemos que esse é o chamado ensino direto, né? Jesus vai falar de forma direta o que convém e o que não convém fazer. E isso é muito importante, porque de outras vezes ele vai falar por parábolas, de outras formas ele vai nos ensinar através de fenômenos da natureza. Enfim, existem várias maneiras de aprender com Jesus. Esse aqui, que inaugura a sua presença entre nós de forma definitiva, é o ensino direto em que ele nos diz claramente como veremos, como devemos nos comportar. E ele reuniu os apóstolos e a multidão que o seguia. E naquela ocasião especial, que se não me falha a memória, foi junho, como a nossa querida doutrina espírita nos ensina, nós vamos saber que ele vai proferir o discurso mais elevado que o mundo conheceu, que é o discurso das bem-aventuranças. Nós sabemos que é tão elevado que, para citar um caso, nós temos um personagem extremamente importante da nossa história, da nossa luta de libertação, que é Mahatma Gandhi, que ele chegou a dizer, né, que se todos os livros fossem destruídos e restasse esse Sermão da Montanha, nós teríamos com o que começar nossos passos. E é exatamente essa doutrina abençoada pela voz de Amélia Rodrigues que nos diz que foi um momento especial e que havia ali uma psicosfera toda plantada nesse mês de junho. Existia todo como se fosse um cenário preparado pelo mundo espiritual para que isso acontecesse. Na Bíblia que nós estamos adotando, que é a de Jerusalém, nós encontramos a tradução dessas bem-aventuranças por felizes. Se nós buscarmos a de João Ferreira de Almeida, ele vai se referir ao termo beatitudes, e para poder trazer a significação de bem-aventurança. Então, dependendo da tradução, gente, a gente pode encontrar variantes, mas a essência é sempre a mesma, né? Então, não nos prendamos a isso. Vamos, de fato, ao que interessa, que é realmente estudar o que essas bem-aventuranças nos têm a dizer. Bom, vamos lembrar que nós vamos sempre estar com o texto evangélico lido completamente para que ele possa ser, vamos dizer assim, assimilado minimamente por nós. Então, o que diz o evangelista Lucas? Erguendo, então, os olhos para os seus discípulos, Lucas disse que Jesus dizia: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Felizes serei quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai. Exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Então, é aqui um texto muito profundo, né, gente? E obviamente que o nosso estudo não comporta o aprofundamento completo, né, do tema, e é por isso que sempre somos convocados a continuar estudando, cada um de nós, segundo as suas vontades e segundo os seus interesses. Então, aqui, nós vamos tratar de alguns aspectos para poder complementar o que nós vimos com Lucas, com Mateus, no livro 2. Número de bem-aventuranças. Já é uma diferença entre Lucas e Mateus. Em Mateus há 8 bem-aventuranças, em Lucas há 4, e 4 ameaças, como é chamada aqui. As de Mateus, que vai do capítulo 5, versículos 3 a 12, mais um pouquinho, traçam um programa de vida cristã com promessa de recompensa celeste. As de Lucas anunciam a mudança de situações entre esta vida, ou seja, de encarnado, e a futura, como espírito. Em Mateus, Jesus a terceira pessoa. Em Lucas, apostrofa, ou esconjura o auditório, você chama o auditório para essa responsabilidade. A multidão presente. Quem eram os presentes? Como é que nós vamos saber quem eram os presentes se Lucas não escreveu, se Mateus não escreveu quem eram os presentes? E aí, gente, com todo respeito, nós aqui temos uma bênção em nossas mãos. Essa doutrina dos Espíritos, com a bênção desses médiuns que vieram durante a época em que Kardec estava ainda compondo esse presente para a humanidade,
E depois de Kardec, com tantos outros médios, e nós vamos destacar dois aqui, que é o nosso querido Chico e o nosso querido Divaldo, que trouxeram pérolas de conhecimento, nós tivemos a bênção de ter acesso. Eu digo a palavra acesso, porque era algo que estava fechado para quem estava encarnado. E esse acesso foi permitido porque, através da psicografia, via mediunidade desses benfeitores, nós recebemos informações, vamos dizer, detalhes, o bastidor, vamos chamar assim, naquele momento, não só do Sermão da Montanha, como de tantos outros, como nós vamos enxergar, especialmente Humberto de Campos, Emmanuel e, sobretudo, em Amélia Rodrigues com o nosso Divaldo. Dentre outros, gente, mas vamos destacar esses três espíritos que a gente tem bom conhecimento deles. E um desses é o próprio Humberto de Campos, que ainda assinava Humberto de Campos, porque era a sua primeira obra, Boa Nova, com 30 capítulos, e no capítulo 11 ele irá fazer uma descrição, que quem faz uma descrição dessa, ou alguém contou para ele como é, ou ele esteve lá, porque não é possível fazer uma descrição como ele faz, sem que você tenha vivido aquilo, ou alguém vivido e passado para você. E ele diz assim: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Veja que é poético a maneira de falar, né? Mas dá uma ideia de como é a ambiência psíquica por trás dessa frase, né? Ao longo de toda a encosta, ele então enxerga como encosta e não como planície, acotovela-se a turba imensa, ou seja, aquela malta de irmãos sofredores. Muitas centenas de criaturas, olha quantas pessoas foram, a gente não sabe exatamente quantas, mas ele disse muitas centenas, é mais do que 2 centenas, então no mínimo mais de 200 pessoas estavam ali, mas provavelmente será muito mais. Se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelados de luz. Ou seja, já estava entardecendo, né? Dá para a gente perceber isso. E você percebe como o ambiente de um pôr do sol naquela região, naquela época, deve ter sido maravilhoso de se estar ali. Quem eram eles? Diz Humberto de Campos. Eram velhinhos trêmulos, eram lavradores simples e generosos, eram mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos, independente se eram os mais fortes e sadios ou se eram esses em situação de sofrimento, todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada da verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Então, nós estamos vendo que a ambiência daquela época de Jesus era um campo verde, era uma coisa bonita, não era algo como nós conhecemos os desertos. Não, hoje pode ter havido desertificação em algumas regiões ali, na época de Jesus, ali era muito bonito, era verde. Se quisermos saber um pouquinho mais sobre esse cenário, não só lá de onde Jesus anunciou esse Sermão da Montanha, podemos ler, por exemplo, o livro Há 2000 anos de Emmanuel, que você vai ver descrições precisas de que tipo de frutíferas que tinha, que plantas que existiam ali, quais eram as flores. Gente, são detalhes que você jamais teria acesso se você não tivesse quem esteve lá descrevendo para você. No caso, Emmanuel, nós temos como assegurar que ele esteve, porque ele relata isso ele próprio. Continua o nosso Humberto, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Jesus, pela primeira vez, então não será a última, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Por que não será a última? Acabamos de ver o diálogo entre ele, Jesus, e os seus apóstolos, personificado em André. E nós vimos ali que ele repetiu a parte do discurso, e ele diz bem claro, para que vocês guardem com vocês, porque vocês têm ouvidos de ouvir. Então vejamos como é importante a gente não ficar distante desse ensino direto, que é de extrema profundidade. Bom,
Vamos dar uma interpretação espírita para as bem-aventuranças aqui, obviamente tratada por Lucas, né? E vamos fazer isso em partes, para que nós possamos ter um pouquinho mais de foco em cada uma das partes, sem esgotar, né? A gente nunca pretendemos aqui, e não conseguiríamos, né, esgotar a profundidade que cada parte dessas nos sugere, né? Mas vamos lembrar que está dito, felizes vós por Jesus, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem, Mateus, nessa mesma parte, refere-se a essa bem-aventurança como pobres de espírito, né? E Lucas apenas pobre. A interpretação que foi acatada por Allan Kardec foi a de pobres de espíritos. E Jesus não se refere, nós sabemos, e aprendemos isso na doutrina espírita com Allan Kardec, que aos homens desprovidos de inteligência. Não. Na verdade, são os homens desprovidos de orgulho, são os humildes. E diz que o reino dos céus, ou de Deus, que são sinônimos, é para estes que são humildes, e não para os orgulhosos. Então, eles são realmente desprovidos de orgulho, mas não de inteligência. O conceito dado por Lucas refere-se aos pobres em geral. A Amélia Rodrigues, a nossa querida Amélia Rodrigues, esclarece que o conceito de pobres aplica-se aos destituídos de bens materiais e aos humildes. Então, ela amplia aqui o conceito para também os que estão desprovidos de bens materiais. Ela irá dizer, os pobres, todos os conheciam, eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes, distendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, afirma ela de forma enfática, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Gente, nós espíritas sabemos, muitas vezes o espírito, ele reencarna e ele anula certas possibilidades que ele tem, ou para fazer um resgate de algo que ele entrou em discordância com as leis divinas, ou ele faz isso para desenvolver novos campos da sua própria vida em termos evolutivos. Então, nunca a imagem de alguém pode dizer para você quem é o espírito que está ali atrás. Às vezes, há espíritos que estão vestidos de corpos deformados, às vezes com aspectos feios, às vezes mal cheirosos, e que por trás desses corpos se escondem almas extremamente límpidas e puras, que nós nem suportamos chegar perto se tivessem eles esplendendo as suas possibilidades. E é por isso que muitas vezes quando a gente se aproxima deles, a gente começa a se sentir bem perto deles, apesar do seu aspecto externo, que não diz do seu tesouro interno. Os pobres de espírito são os livres de posses. Então, eles não têm o campo material como algo que os prendem mais. Não têm as ambições pelas coisas do mundo como sendo algo que os atraia. Eles, na verdade, amam a liberdade. Eles pugnam pelos direitos alheios, eles defendem os fracos, eles fazem o que é possível para auxiliar. São idealistas, são cultores da verdade. E eles são preparados para a verdade. Eles estão preparados para a verdade, porque já a conhecem no que é possível conhecer. Então, esse tipo de pessoa pobre de espírito, nós aprendemos com a doutrina espírita, que é um grande de alma, gente. Preste bem atenção, porque o pobre é o rico de espírito, em espírito propriamente dito. Ele traz as suas aquisições espirituais em elevado conteúdo. Eles não têm peias atadas à retaguarda. Significa isso. Eles não estão presos ao passado. Eles não têm imãs que o atraem à frente. Então, eles lembram de Jesus. Basta o seu dia, o seu mal. Nós temos que fazer o hoje. Eles estão preocupados em fazer o seu melhor hoje. Eles, semelhante aos simples, desataviados e às crianças, são inteiramente livres. São eles, os candidatos dos céus e súditos dele. Desde já, aqui na Terra, eles já são. Então vejam como é, além de elegante o jeito que a dona Amélia fala, como é assim profundo se você perceber o que é alguém te chamar de pobre espírito. Se um dia você receber esta denominação, você poderá se colocar numa posição realmente, que se alguém te enxergou assim, de uma posição elevada, de destaque espiritual, podemos dizer. Outra parte. Felizes vós que tendes fome. Não fala que tipo de fome. Porque sereis saciados.
fome e sede aqui de justiça. Pode ser também fome física, sim, gente, pode ser também, mas vamos transcender isso para algo mais elevado. Fome e sede de justiça. A caravana dos criminosos não julgados é infinita e inacabada. Ela vai chamar atenção para isso, porque ainda há muito neste mundo atual, muita imposição da força sobre a justiça. Nós assistimos isso com todo respeito, gente, neste país, quase todos os dias. A injustiça veste os corações e a indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase conveniência, porque se aplica-se para o bem desses, eles acatam. Se não, nem sempre acatam. Por isso, esse mundo, até os dias de hoje, arde em sede de justiça. Há muitos que estão ainda sob o gante dessas imposições humanas. O homem tomba, esfaimado, às portas da justiça. São verdadeiros famintos de justiça. Felizes, disse Jesus, e a Amélia Rodrigues vai nos ensinar, os que experimentam suas atrocidades. Aqui parece um paradoxo, né? Como é que eu posso ser feliz sofrendo as atrocidades da justiça, entre aspas, que me faz ficar esfaimado? É claro que nós sabemos que isto é uma fase de nossas provações necessárias e são, na maioria das vezes, as aferições de valores que nós precisamos nos submeter para galgar elevados movimentos maiores da vida. Há uma esperança, disse ela, há uma esperança que é vida para os sedentos e esfaimados, justiçados pela consciência. Olha aqui onde que entra a verdadeira justiça, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, onde está a justiça? Na consciência. Corrigido pelo amor, preparado para a libertação. Então, aquele que está sofrendo as atrocidades de hoje serão os livres de amanhã. Por isso, bem-aventurados, porque lá na frente, como disse Allan Kardec, com essas promessas que Jesus faz, você só pode aceitar essas promessas se você conhecer a vida futura. Logo, se você souber que a vida prossegue após a morte e que você continua evoluindo. Então, seremos todos saciados aqueles que, de maneira em que o coração entre nessa composição, nós tenhamos a aceitação incondicional das atrocidades sem revolta. Felizes vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Agora, disse ele, chorais. Vai ainda Amélia Rodrigues nos dizer, todos ali têm lágrimas acumuladas e muitos as vertem sem cessar nas rudes provações, oculta e publicamente. Diz ela ainda, longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Depurativos são movimentos de depuração das nossas inferioridades que estão ainda em nossas almas. Espíritos ferreteados pelo desconforto e desassossego, corações despedaçados, enfermidades e expiações e reticências, porque tem muitas outras. Todos choram, olha o que ela diz, gente, todos choram e experimentam a paz refazente, que advém do pranto, porque o pranto é como se fosse aquele termo que nós conhecemos publicamente como lavar a alma. Quando o choro é verdadeiramente um choro de alegria íntima por estar se depurando, você vai adquirindo após aquele sofrimento e gradativamente a ele a paz que te refaz. A lágrima, por isso, é a presença divina, nos ensina ela. Quando alguém chora, a lei está justiçando. Olha só essa expressão, gente. Quando alguém chora, a lei está fazendo justiça, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Ou seja, você está depurando aquilo que você carregava nessa situação como complexo de culpa antes e que agora você se liberta dele pelo aquele sofrimento que nós vamos chamar aqui agora entre aspas, porque na verdade é o agente depurador que nós estamos necessitando para sair dessa condição anterior em que estávamos enfronhados. Então, olha a expressão dela, rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro. Por isso que quando você é verdadeiramente um cristão que entende o cristianismo com os olhos do espiritismo,
Você não pensa só na vida presente, você pensa muito mais na vida futura, porque você sabe que o que você está passando aqui tem repercussão lá na frente, desde que você saiba aceitar aquele choro como realmente um choro necessário para o seu libertar. Porque se o pranto não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura, nem conduzir em caudal as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando destruição e esgalvando, ou seja, limpando as searas, se você fizer isso, você perdeu a oportunidade daquela depuração, porque chorar é buscar Deus nas adustas, nas ardentes regiões da soledade, da solidão, a sós e junto a Ele. Esses que choram com a certeza de que o Pai não faz nada que não seja de bom para o seu filho, esses serão consolados. Mas aquele outro que ainda se revolta contra o próprio Pai, que se rebela contra as leis, ainda precisará chorar o verdadeiro choro e não o choro da rebeldia. Outro trecho. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu, ou seja, lá no plano espiritual superior, será grande a vossa recompensa, o vosso galardão. Pois do mesmo modo, seus pais tratavam os profetas, ou seja, esses seus pais podem ter sido nós, podemos ter sido nós mesmos nas encarnações pretéritas. Não importa, o fato é que a mesma moeda que se deu, a mesma moeda se recebe. A aventura não é doação gratuita. Isso não vem de graça. Assim como a paz não se revela a dor no vão. Isso não é adorno, isso não é enfeite. O sofrimento consequente à perseguição é dádiva, que recama o espírito de paz e prodigaliza ventura, aquela felicidade extrema. Então, o sofrimento, lembra-se, tira você de um patamar, que é do patamar do complexo de culpa, do remorso, da inquietude, da sobrecarga, do sofrimento, para um patamar, que é o patamar de paz. O perseguidor, nós sabemos, é infeliz e infeliçador. Ele infelicita, causando para ele mesmo a mesma infelicidade que ele terá que receber. Enfermo, faz-se calceta, porque ele é enfermo da alma, e ele vai acabar ficando preso, condenado. Desvairado, alicia os sequazes do próprio primitivismo que se enfurna e com o que investe. Nós assistimos muito isso em processos obsessivos, quando esses sujeitos nessa condição, eles aliciam outros irmãos menos, vamos dizer assim, firmes nas suas propostas internas e acabam, por seu magnetismo forte, sendo atraídos por esse enfermo da alma, mas que ainda não consegue ter ouvidos de ouvir. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, basta ler o livro Libertação, de André Luiz. Nós vamos ver o caso de um desses que estava conduzindo o que se chama Cidade Estranha no livro. Então, nós teremos claramente esses aliciando outros doentes. Em todas as épocas, a honra sofre labéus e experimenta vitupérios. Os heróis da verdade silenciam no potro a vibração do corpo que padece, enquanto o apulpo ruge em ensurdecedora zombaria. Isso aconteceu, essas duas descrições aí, muito claramente nos círculos romanos, quando os nossos cristãos eram dados às feras, eram literalmente martirizados de maneira mais bruta que nós podemos imaginar. A justiça tem seus mártires, que fecundam a terra sáfara, a terra seca, para a primícia da verdade. Por isso, deles é o reino dos céus, que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. Então, não se revoltaram, pelo contrário, como Jesus, transformaram-se em cordeiro manso, que foram também crucificados ao seu modo. Bom, feito esses apontamentos aqui com a nossa Amélia Rodrigues, nós temos alguns outros apontamentos com Emmanuel também, que fala dessas bem-aventuranças. E é um outro enfoque que é interessante nós observarmos que Emmanuel nos dá aqui no livro Pão Nosso. Ele vai dizer assim: o problema das bem-aventuranças
exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Gente, isso aqui é muito importante. Se você ficar preso só ao conhecimento, você não conseguirá extrair a mensagem profunda que essas bem-aventuranças carregam. É muito importante que nós não percamos o conhecimento, a lógica, a razão não pode ser jamais desprezada, mas ela precisa se comunicar com o sentimento. O que eu conheço, eu preciso sentir. Só aí eu conseguirei fazer com que esse movimento faça sentido dentro de mim. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar, disse Emmanuel, que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras, o que soou para os próprios apóstolos como algo estranho. Naquele diálogo do André com Jesus, ficou claro que ali era o caso dos inimigos, mas sofrer para poder me libertar, isso não fazia aparentemente nenhum sentido. Era um novo marco de como entender a vida que Jesus vinha trazer. Então, por isso que sofrimentos e sacrifícios não são mais vistos depois de Jesus como algo mau, mas como algo redentor, algo depurador, algo libertador. E aí é que surge a questão do que Kardec nos ensina. O conhecimento tem um ponto fundamental, gente. Ele faz com que você tenha a fé raciocinada, a certeza. Como disse aqui o próprio Emmanuel, surge então o imperativo, ou seja, é determinante, de saber aceitá-los. Olha a palavra saber. Só sabe quem raciocinou, só sabe quem compreendeu. E aceitar, só aceita quem sentiu. Percebeu a sutileza, gente? Você pode saber, mas se você não sentiu, você não aceita. Você pode ser um sábio revoltado, rebelde, contrário a Jesus, contrário a Deus. Mas se você sentiu o que você sabe, você é capaz de aceitar esses sacrifícios, esses sofrimentos, como um bem para você, e não como algo que deva ser afastado. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Gente, 3 coisas aqui, ó. Edificado o bem na pobreza material. Saber ter as coisas sem ser as coisas o que motiva a sua vida. As coisas têm que ser meio. Os bens materiais, eles são necessários para quem está encarnado, é óbvio. Mas quanto mais espiritualizada é a pessoa, menos ele tem necessidade dos bens materiais. Ele vai se utilizar dos minimamente necessários para poder compreender o que satisfaz intimamente. Olha só, encontram alegria na simplicidade e na paz. Não precisam ir em parques lindos, em lugares exorbitados pela condição da tecnologia, enfim, naquele acalanto de um lar extremamente rico. Não, gente, nada disso. Eles encontram na simplicidade de uma flor, no perfume de uma flor, no cantar de um pássaro, a paz. Porque aquilo repercute na intimidade da alma dele, que é simples. Por saberem guardar no coração longa e divina esperança, porque sabem que a vida prossegue, sabem que Deus é bom e justo, que jamais algo pelo qual ele está passando não tem a razão de ser. Então a esperança é natural a esse tipo de pessoa que já compreende a lei de Deus. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações que o título impõe? Aí Emmanuel faz a questão para posicionar-nos aqui na nossa realidade desse mundo de expiações e provas. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reportar-se a bens-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão. De novo, gente, precisamos saber, compreender, porque ninguém sabe se não compreendeu, e ninguém compreendeu se não fez antes um estudo em que o seu íntimo passou, aquele crivo da razão passou por você. Então, esse compreender é quem está chegando perto daquele tesouro imenso. Lembra daquele tesouro, aquele campo que aquele homem acha? Ele vende tudo e vai para poder comprar aquele tesouro. É quando ele consegue compreender isso. Ele guarda todos os momentos de sua vida voltados para aquele tesouro, porque ele sabe que ali é a essência da vida. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre
Se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quanto se perdem na desmesurada ambição. Ou seja, aquela condição ainda não foi compreendida por ele, por isso não aceita, porque se não compreende, não tem nem como sentir, e não compreendendo e nem sentindo, revolta-se. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. Por que as pessoas não querem? Porque quando se reencarna, a maior parte das pessoas buscam o conforto material, o bem-estar material. E normalmente se esquecem de que o verdadeiro bem-estar é o bem-estar moral, é o bem-estar do espírito. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Compreendemos isso, gente? Nós não é porque nós estamos sofrendo que nós já estamos na condição de ser bendito no céu, ou seja, bem-aventurados. Porque ainda não estamos coadunando com o sentido do sofrimento. Não estamos ainda entendendo que aquilo é um movimento de restauração, de refazimento íntimo nosso. Bom, avancemos um pouco. Eu sei que dá para a gente conversar muito mais, mas o tempo urge. Ameaças e amor aos inimigos. Vamos falar um pouquinho dessas ameaças, lembrando que o texto evangélico está assim. Mas, ai de vós, a gente conhece muito como os ais, né? Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque tereis fome. Veja que ele vai fazendo o oposto do que ele falou, pobres, ele falou dos que têm fome, e ele vai colocando aqui os que estão na condição oposta. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendizerem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Repete a mesma situação anterior. E aí tem uma longa, mas profunda fala que Jesus deixa aqui, um ensino direto maravilhoso. Eu, porém, o mestre, vos digo, a vós que me escutais. Lembra do diálogo do André com Jesus? Que me escutais. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Ou seja, em quem já repercute isso lá dentro, é quem está capaz de fazer raciocínio e de fazer sentimento operar dentro dele mesmo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Gente, isso aqui era uma afronta. A época de Jesus era exatamente o contrário que se pregava. Se o indivíduo foi teu inimigo, acaba com ele. Era assim. Você tem que devolver do mesmo tanto que ele fez para você. E era como se entendiam certo. As pessoas, no geral, achavam que era esse o caminho. Jesus rompeu definitivamente nesse diálogo que esteve, um diálogo, entre aspas, porque ele foi dizendo e as pessoas foram captando e sentindo, né? Então, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Quem te ferir uma face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Olha só, gente, não reclama. Como quereis que os outros vos façam? Fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, tudo o oposto disso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. E emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Gente, é muito profundo. Primeiramente, nós queríamos fazer uma anotação. Importa destacar aqui que somente a Bíblia de Jerusalém, como anunciamos no início, considera as advertências de Jesus, que estão no Sermão do Monte, como maldições ou como ameaças
dependendo da tradução. A primeira impressão apareceu como maldições, depois, na segunda edição de 2002, a 13ª impressão, apareceu como ameaças. Todas as demais traduções bíblicas conhecidas nada registram a respeito, tais como a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, a de Thompson, a de Estudo Explicada, até a do nosso Haroldo Dutra Dias, que traduziu também o Novo Testamento. Então, nós vamos entender que essa foi uma decisão daquele grupo de tradutores, de colocar essa palavra ameaças, né? Mas isso fica restrito à Bíblia de Jerusalém. O importante é o sentido dos ais. Isso é que nós vamos aqui aprofundar dentro do tempo que nós temos. Porque os ais são tipo de admoestações, de advertências, de cutucões, que fazem com que nós observemos a nossa conduta. Olha a primeira admoestação e o que ela tem a ver com a conduta. Considerar a infelicidade, a qual resulta do apego dos bens materiais, que sempre são passageiros. Olha lá, mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Gente, não há problema, nós já estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, você ser rico. O problema é você ser rico e só você ser rico. Compreendeu isso? É você não compartilhar o que você, hoje, como administrador, que no caso está sendo infiel se não compartilha, se você recebeu do Pai as possibilidades de manejar, de gerenciar, de administrar esse verdadeiro montante que a vida te confiou. Então não tem problema você ser portador dele, o problema é só você ser portador. O problema é só você se beneficiar daquele bem, né? Porque olha só a expressão, porque já tendes a vossa consolação. Qual é a consolação? Já está em bem-estar material, já tem tudo que precisa, mesmo que outros choram e gemam ao lado dele. Então, considerar a infelicidade que resulta, viu, gente? O apego, que quando você se apega sem que outros possam se beneficiar, você está construindo para você um futuro que vai ser o inverso do que você tem no presente. Prudência no usufruto dos alimentos físicos e emocionais. Aqui colocamos os dois. Ai de vós que agora estáis saciados, tanto saciados fisicamente, porque tereis fome. Poderão vir numa situação de uma encarnação posterior em situações realmente complicadas. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e a lágrima. Então você, a pessoa que se diverte hoje, sem que outros também se beneficiem daquela alegria de que ele está agora se fazendo portador, ele está pensando só em si. E esse, sim, mais tarde, por pensar só em si, experimentará o oposto daquilo que experimentou. Então, veja, não tem problema rir, não tem problema ter alegria, gente, pelo amor de Deus, com certeza não é isso que Jesus está chamando a atenção. É você ter alegria sem que outros também sejam alegres ao seu lado. Isso é que é o problema. Ai de mim, se só penso na minha alegria e não penso na alegria de outro. Ponderação quanto a certas manifestações dos que compartilham a jornada evolutiva que, se contrariados, mudam o tratamento. Ai de vós, quando todos vos disserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Ou seja, se você é tratado de uma forma que você não gosta, e você se ofende, você se contraria, e muda o tratamento com essa pessoa que te tratou assim, você está categorizado numa conduta oposta daquilo que se chama ter humildade de receber o que a vida está te oferecendo conforme a sua necessidade. Outra admoestação para nossa revisão de conduta. O amor ao próximo sob quaisquer condições. E é tudo aquilo que Jesus falou. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais. Ele toma cuidado de falar isso, né, para que a gente saiba que nem tudo que ele falou será recebido por todos. Pelo menos naquele momento não vai entrar em repercussão com suas almas. Amai os vossos inimigos, e nós não vamos ler tudo de novo porque nós acabamos de ler, mas é importante que a gente tenha guardado isso no coração. Como agir com acerto perante os relacionamentos humanos em todas as circunstâncias? Aqui é outra admoestação. Como quereis que os outros vos façam? Fazei também eles. Por aqui já poderíamos parar, né? Ora, se a gente espera que a gente receba algo, será que a gente também está oferecendo algo em contrapartida? Será que o que eu gostaria que me fizesse, eu estou fazendo ao outro? E essa é uma reflexão do mundo íntimo, que cada um vai conseguir compreender conforme as suas possibilidades. E aí Jesus vai elencar todas aquelas sequências de situações em que nós podemos nos relacionar com os outros que não são
os próximos, mais próximos, como ele disse aqui, até mesmo os pecadores agem assim, quem é da sua própria comunidade, ele faz isso. Não, nós estamos estendendo aqui aos anônimos, aos sofredores do mundo. Bom, agora entra no ponto crucial, que é amar o inimigo, que foi o que nós tivemos do diálogo do André com Jesus. Se o amor ao próximo, ensina Allan Kardec, constitui o princípio da caridade, e nós sabemos que o amor ao próximo é a caridade em sua mais profunda acepção, amar os inimigos, a mais sublime aplicação desse princípio. Por quê? Porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Veja como é grande uma pessoa que é capaz de não se envolver com essa questão de ofensa, de conseguir ver seu irmão como alguém enfermo, alguém que lhe agride, alguém que lhe ataca, alguém que se torne seu inimigo, como um enfermo e não como alguém que deveria ser combatido. Esse já nem se ofende, porque ele sabe que aquele que faz isso é um doente da alma. Mas, para nós outros, da maior parte dos que somos aqui na Terra, geralmente há equívoco quanto ao sentido dessa palavra amar para nós, nesta circunstância. Jesus, obviamente, não pretendeu, por essas palavras, ensina Allan Kardec, que se tenha para com o inimigo a ternura. Gente, presta atenção nisso, como você tem por um filhinho, um bebê, por um cônjuge que você ama muito, por um filho, por um irmão, enfim. A ternura, essa palavra diz tudo, que se dispensa a alguém. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Gente, isso aqui é óbvio, né? Pelo menos para aqueles que não estão no estágio já de não se sentir ofendido. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é amar os inimigos. É perdoar-lhes sem segundas intenções incondicionalmente o mal que lhes causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação se ela puder ser ensejada. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente, gente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Gente, isso é muito profundo. Quem age dessa forma, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Cada um de nós, leia cada um desses itens e vá refletindo intimamente. Como é que eu me situo em relação a cada um? Possamos agora avançar um pouco mais com a misericórdia e gratidão, condições e zelo, do zelo e necessidade da prática. O texto evangélico disse: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, também sereis medidos. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem, para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E finalmente termina ele dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta a minha palavra e as põe em prática. Assemelha-se a um homem
que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa ao rés do chão sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e grande foi a sua ruína. Bom, aqui nós podemos fazer algumas... É muito profundo, gente. O tempo, obviamente, não permite que nós estendamos por demais. Vamos fazer algumas análises da misericórdia e o perdão. Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ouvir Allan Kardec dizendo: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam, dizem claramente, de alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, dizem de alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, se magoa facilmente e cheia de fel, e quando vinga é bastante rica em fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade, e perdoa, porque não sabem os que fazem, como disse Jesus. Misericórdia e julgamento agora. Perante o companheiro, nos ensina Emmanuel, que te parece malfeitor, olha a expressão, que te parece, silencia. Isso é muito difícil, gente, para muitas situações, mas é a recomendação mais profunda que nós podíamos ouvir. Silencia e ampara, sempre. Como Jesus ensinou, se ele precisa de amparo, estenda a mão. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Por isso, compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Aqui, gente, para a gente lembrar um pouquinho, né? Carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes. Imagina uma pessoa que está desenvolvendo um câncer oculto que ninguém percebe. Por fora ela está perfeita, mas por dentro ela está com algo que pouco a pouco lhe será a derrocada da sua organização física. Da mesma forma, nós temos estranhos desequilíbrios intimamente que às vezes de fora não se percebe, mas quando eles são colocados em evidência, nota-se a doença da alma ali exposta. E quando isso acontece, tal como aquele com câncer no campo físico, esse com câncer, entre aspas, no campo espiritual, todos dois, como nós sabemos, merecem que nós nos compadeçamos e estendamos os braços para a obra do auxílio deles mesmos, mesmo que tenham sido aqueles que nos foram inimigos. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos, assim, pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Ou seja, será que nós também não somos portadores dessa doença que virá aflorar ao seu tempo? E aí tropeçaremos e cairemos em nossas próprias dificuldades íntimas? Reflitemos. Agora, misericórdia e bons frutos. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, ensina Emmanuel, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também é o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem. Mas eles darão realmente testemunho pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Que marcas nos corações dos nossos semelhantes nós estamos deixando? Que colaboração está ficando por onde passamos? Pela importância do concurso, enfim, no bem geral.
Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiríamos nós, disse Emmanuel. Misericórdia e prudência. É interessante verificar que o mestre, continua Emmanuel, destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica, como nós vimos Humberto de Campos também destacando na leitura inicial. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual, veja, extrair da letra a essência, para o trabalho de aplicação no esforço diário, fazendo poucos esforços, mas fazendo esforços contínuos, nós vamos conseguir vencermos. Reconforta-nos assinalar, termina Emmanuel, que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Ele não se afasta da verdade na solução dos problemas que diariamente eles surgem para nós. E para as nossas reflexões finais, então, para que possamos então conversar um pouco mais sobre esse tema, vamos ouvir esta pergunta que Jesus fez. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? E aí Emmanuel, de novo, que nos ajuda em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47. Diz ele, em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Isso aqui é muito importante, eu não preciso ir para templo espírita, para qualquer templo de qualquer escola religiosa para ouvir Jesus. Eu posso ouvi-lo a qualquer tempo, desde que meu coração entre em ressonância com o dele, desde que eu tenha ouvidos de ouvir que eu queira fazer, que eu deseje realmente cumprir. Muitos aprendizes, disse Emmanuel, aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhe as forças. Vejam como Emmanuel é impressionantemente preciso. Sutilmente ele mistura a vaidade com aquilo que se chama preguiça. Não é que ele espera só ser trazido aquele milagre. Ele quer ser contemplado como se ele fosse diferenciado para aquele milagre. E, ao mesmo tempo, é a preguiça insinuando-se nele para não fazer o esforço que a todos nós compete para o progresso. Tais companheiros, vai encerrar Emmanuel para as nossas reflexões. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus, não importa a sua posição. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime, porque me chama Senhor, Senhor, mas não fazeis o que digo. Pergunta Jesus, que cada um de nós possa refletir sobre esta pergunta tão profunda aos nossos corações.
estamos à disposição, minhas amigas e meus amigos. Muito obrigada, Max. Se as bem-aventuranças é uma coisa que a gente pode estar estudando a vida toda, ainda há várias vidas para conseguir, não, fazer todas elas, né? Elas são verdadeiramente profundas. Temos vários comentários e perguntas, mas eu vou convidar ele, se quiser vir, a Lenira, né? Se quiser vir. Eu não sei se a Marluce gostaria também de entrar, ou somos muito? Estamos bem. Não, entra, por favor. Então, vamos ir assim, uma por uma. A Márcia Coelho, ela fala que no livro Céu e Inferno vemos depoimentos de espíritos felizes que sofreram grandes privações e dificuldades na Terra, não, enquanto encarnados. Exemplos de pobres de espíritos. Seria que eles são exemplos de pobres espíritos, Max? Sim, sem dúvida, porque são as atitudes durante um determinado tempo sob aquele gante do sofrimento que define a sua condição, né? Se você supera aquele estágio durante tanto tempo com aquela posição íntima de reconhecimento que nada acontece sem que o Pai permita e que seja para o nosso próprio bem, e aceita resignadamente aquilo que não se pode mudar, esse já está agindo como um pobre de espírito. Então é verdade que ele já está representando as beatitudes do céu aqui na Terra. Nós temos lá aqueles casos bem lembrados pela nossa colega no livro Céu e Inferno, aqueles 66 casos, Kardec coloca os primeiros casos exatamente daqueles espíritos felizes. E não foi por acaso que ele colocou a palavra feliz. São exatamente os bem-aventurados. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Hélio? O Max fez uma colocação interessante. A gente conhece na vida comum inúmeros desses espíritos que não têm, às vezes, as dificuldades que a gente mesmo tem em aceitar as situações da vida. Então, eu fico sempre muito feliz quando encontro essas almas, porque elas me mostram que isso é possível, né? É uma questão de eu evoluir, porque a gente tem encontrado ao longo desse nosso grande país, irmãos que estão, às vezes, num extremo sofrimento, estão com privação material, mas são felizes, são resignados, têm um coração harmonizado e servem de exemplos, né, desses pobres de espíritos, que, na verdade, eles não necessitam, né, dessas questões. Isso me fez lembrar do passeio socrático, né, do Gandhi, quando ele, numa casa de comércio, numa loja, ele riu. Aí a pessoa, por que está rindo? Eu estou rindo porque eu não preciso de nada disso. Então, são afirmações que devem fazer a gente refletir. Realmente passar pela prova da pobreza e aceitar e ser feliz significa que esse espírito, na verdade, é bem evoluído, não é? Que não é fácil. Lenira. Não, com certeza. Eu estava olhando aqui o Céu e o Inferno, os diversos casos que ele conta são todos exatamente nessa linha de raciocínio. E o importante é a gente colocar em prática os ensinos do Cristo, né? Então, na verdade, a gente sabe que a gente recebe dons, talentos, recursos para bem executarmos a nossa missão na Terra. Então, se a gente hoje tem uma condição econômica melhor, ela faz com que a gente seja mais responsável na administração desses recursos, ou seja, na geração de mais empregos, ou seja, no atendimento às necessidades dos nossos próximos, ou na defesa de causas, ou criação de instituições, né? Você, por exemplo, criar um hospital, criar uma creche, criar uma instituição que vá acalentar, que vai tirar da rua, por exemplo, jovens. Então, são todas ações que você pode empreender no uso dos recursos que não são muitas vezes concedidos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem sempre que estar atento. Se eu tenho esses recursos, é que eu tenho potencial de pôr isso em prática. Da mesma forma, se eu não tenho esses recursos, sinal de que eu posso também exemplificar que
eu não preciso das questões materiais para ser feliz. Na verdade, a felicidade está na simplicidade das coisas. Eu não preciso de muitas coisas materiais, eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Eu preciso de um lar, eu preciso de um aconchego dos amigos, eu preciso me sentir útil na sociedade, eu tenho um trabalho que me sinta servindo, né, à sociedade de alguma forma, seja um trabalho simples ou um trabalho grandioso. Então, assim, é sempre uma postura. Como é que eu me coloco frente aos potenciais, às dificuldades, ao sofrimento, às alegrias? Então, é de forma múltipla. Por isso que a gente fala que hoje o que a gente é mais requisitado é conhece-te a ti mesmo. Em vez de eu apontar o dedo para aquilo que eu enxergo no outro, a gente sempre lembrar, eu aponto um dedo para frente, mas 3 estão apontando para mim. Olha 3 vezes para dentro de você e provavelmente aquilo que você está vendo no seu irmão está, na verdade, presente em você. A gente só vê no outro aquilo que está presente em nós. Por isso nos incomoda tanto. Com certeza. Antes de emitir qualquer julgamento, né, julguemos a nós mesmos, né, e, digamos assim, mexemos um pouquinho na nossa conduta, na nossa forma de agir, para que a gente possa realmente se tornar um homem de bem, né? Maluce? Querida, em outra oportunidade, Jesus se referiu que os simples, né, bem-aventurados os simples e os humildes, que a gente deveria se assemelhar às crianças. Então, a felicidade, como foi colocado aqui, não está no bem material. Nós precisamos, sim, das coisas materiais, estamos no mundo, precisamos das coisas do mundo, mas não é o essencial. O essencial é a simplicidade, o essencial é a tranquilidade, é você estar realmente passando por uma provação, mas ter a confiança irrestrita em Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele nos quer bem, e tudo fez, faz e fará por nós, os seus filhos. Então, não precisamos ter essa sofreguidão, essa volúpia pelas coisas que ficam. O que a gente vai levar? Só o que a gente conseguir trazer para o nosso coração. A tranquilidade, a simplicidade, a solidariedade. Como o Max muito bem colocou aqui, a questão das ameaças que Lucas registra. Então, a gente precisa se conscientizar do que, de fato, é o melhor para nós. O que é o melhor para nós? É tudo aquilo que a gente pode levar quando partir, e levar de bom, não é? Então, não devemos nos preocupar tanto com as questões materiais, porque essas nos prendem ao chão. É isso. Muito bem. A Márcia Coelho fala assim, o conhecimento nos ajuda a entender que evoluir é sofrido, faz parte, não? Faz parte da nossa evolução. O sofrimento faz... Eu não entendi bem. O conhecimento nos ajuda a entender que evoluir é sofrido. Faz parte da vida. Max, o conhecimento nos ajuda? Nos dá mais responsabilidade? Veja só, daqueles espíritos que nos trouxerem um estudo claro sobre essa questão da dor, o que mais ficou nítido para mim é o tal de André Luiz. Vocês já ouviram falar, o sujeito quase não aparece aí. Está no livro daquela série da vida no mundo espiritual, você vai ter lá uma parte que diz assim, existem 3 tipos de dores. Dor evolução, dor expiação e dor auxílio. 3 tipos de dores. Cada uma delas tem um significado próprio. O que a nossa irmã falou é a dor evolução. É aquela que você é impulsionado para o progresso, você tem que passar por, não tem como. Não há como a semente se transformar numa árvore sem que ela rompa a casca, sem que ela coloque para fora a essência de que ela é feita intimamente, que aquilo se materialize para o mundo e faça a razão de ser dela no mundo, que é produzir os seus frutos inerentes à sua própria espécie. Tal como nós. Esse crescer, evoluir, esse desenvolver-se, é natural.
Eu pergunto aqui, alguém se lembra quando o dentinho estava nascendo, se estava doendo? Alguém se lembra daquele crescimento que você sentia dores de crescimento? Ninguém se lembra, porque isso faz parte, é natural, e você coloca isso dentro do campo como natural. Ou seja, não é relevante, você nem percebe se você estiver atento ao crescer, e não ao que você está ali passando. Porém, o mesmo não se dá com a segunda dor, que é a dor expiação. Como o próprio nome está dizendo, expiar. Você vai ter que fazer uma prova compulsoriamente, obrigatoriamente, sem poder afastar. Essa dor é o que nós conhecemos como sofrimento verdadeiro. É aquela que você tem que depurar as mazelas que você escolheu inocular em você mesmo, através dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos, revestidos pela emoção no que você fez tudo isso. Então, uma vez que você compuscou, você manchou, que você enodou a luz divina, as leis de Deus, com o seu proceder equivocado, mas consciente, isso repercutirá naturalmente numa lei que se chama lei de causa e efeito. Ninguém é obrigado a semear, mas uma vez semeado, será constrangido a colher. Então, é da lei que cada um colhe o que semeou. Ora, se eu procurei semear o bem, fazer a vontade do Pai, aqui na terra como no céu, ou seja, amar o meu próximo como a mim mesmo, é óbvio que a minha semeadura será apenas dor evolução, natural que eu nem vou me lembrar. Mas se eu constrangi a minha própria consciência e optei por dar vazões a caprichos pessoais, rompendo com a harmonia cósmica, eu naturalmente serei constrangido a colher frutos amargos. Isso sim é a dor e expiação. Então, essa dor não está no roteiro divino como premissa. Ela está no roteiro divino como livre-arbítrio. Você pode querer fazer ou não, o Pai permite. Mas não deveria ou não precisaria de você fazer se você seguisse a vontade do Pai, se você fizesse a vontade do Pai. Então, esse é o ponto que destaca. E aí vem a terceira dor, que é importante a gente também salientar, que é chamada dor auxílio. É quando a criatura está se esforçando muito e os benfeitores se compadecem dela pelo esforço que ela está fazendo para depurar através das suas próprias obras, das obras beneméritas em que ela se envolve, enfim, através do bem que ela espalha. Pode chegar um momento da vida dele, ou de cada um de nós nessa condição, que vamos ser faceados com uma aferição de valor. O que é isso? Chegará um momento da nossa vida que nós vamos passar por uma prova difícil. E todo aquele mérito que você conquistou com o seu esforço em semear o bem, naquela hora pode ou poderia se perder se você se desvelasse para o lado ruim dessa provação. Ou seja, se você não enfrentasse essa prova com a galhardia moral, se você cedesse à tentação e caísse no precipício. O que os benfeitores costumam fazer? Em resposta ao bem que você fez, para que você não se resvale de novo em comprometimentos desnecessários, eles te colocam uma dor. Chama, por exemplo, uma doença que você é obrigado a ficar numa determinada cama por um mês, por 3 semanas, por, 60 dias. E ali você é obrigado a refletir sobre aquelas possibilidades que aquela tentação estava te arregimentando. Então, aqui é uma dor auxílio que para muitas pessoas parece ruim, mas não é. É para aquele espírito uma dor boa. Ou, por exemplo, quando ele está próximo de desencarnar e está levando uma vida não muito harmônica, eles colocam ele numa dor e que vai prendendo o espírito pouco a pouco para que a desencarnação seja mais suave, mais agradável e menos corrompida pelas decisões equivocadas. Então, veja, a interferência de Deus em nosso favor, ela sabe como agir, além da própria justiça, fazendo a lei de causa e efeito funcionar, ela sabe funcionar pela lei de misericórdia, que é a dor auxílio que nos auxilia a cairmos em nós, antes de cairmos no precipício. Então, sim, a dor é inerente ao processo evolutivo, o sofrimento não. Eu vou aproveitar para comentar também na sequência, porque a Glaucia também toca no assunto e depois o Aldo também toca no assunto, né, nessa questão do sofrimento, da dor e da forma de nós enxergarmos. A gente precisa refletir sobre o nosso estágio espiritual. Feliz seríamos se nós não sofrêssemos os aguilhões da dor, mas de alguma forma sofremos, né? Alguns mais, menos,
mas a gente precisa realmente refletir, entender, jogar isso num contexto de imperfeição que ainda temos, e tentar aproveitar esses tipos de dor que o Max bem colocou, e aí nós vamos vendo, né, como a Glaucia colocou, para muitos ainda a dor é um castigo, é um sofrimento, né? É claro que quanto mais nós temos conhecimento, mais isso facilita, mas a Ana Luz colocou antes, obviamente só o conhecimento não basta, a gente precisa trabalhar no nosso sentimento, a nossa condição, a resignação, porque como diria o Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ser obediente é muito fácil, porque é o consentimento da razão. Agora, ser resignado é o consentimento do coração. Então, a gente precisa trabalhar, é um processo, e a gente precisa realmente refletir e entender que é um processo, e aos poucos nós vamos evoluindo e conseguindo transformar a dor nesse elemento ainda que as nossas almas necessitam para serem lapidadas e um dia serem luz, né? Então, é uma questão de conscientização mesmo. O próximo comentário que da Glaucia tem a ver com o conhecimento, aí eu vou dar a palavra também a Lenira e a Marluce. A Glaucia escreveu: muito bom esse conhecimento libertador. Infelizmente, irmãos associam o sofrimento como castigo divino. Jesus nos mostrou o verdadeiro caminho a seguir. Aí, Max, é castigo? Não, não é castigo, porque Deus nos ama. Ora, Deus, Criador do universo, tudo fez, como eu coloquei aqui, faz e fará por nós, os seus filhos. E se nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, amamos os nossos filhos com os defeitos que eles têm, imagine Deus. Então, Ele nos ama. Agora, muitas vezes, nós é que nos afastamos das leis, nos afastamos do nosso Pai, e aí a gente sofre. Mas a gente também não pode esquecer, como muito bem lembrou o Hélio, que nós estamos num mundo ainda de muitas provas, de muitas expiações, já caminhando celeremente para a regeneração, para dias melhores. Mas o nosso mundo é categorizado, é indicativo de dor, de sofrimento. E Jesus, em nenhum momento, nos deixou sem alento, sem explicação, sem alertas. Ele falou: no mundo tereis aflições, nesse mundo que está posto aqui. Mas eu venci o mundo. Quer dizer, seguir os passos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, a gente vence o mundo que está fora de nós e o mundo que está dentro de nós. Então, Jesus, em vários momentos, mostrou isso, que Deus é Pai de amor e de bondade, é justo, soberanamente justo e soberanamente bom. Ele não nos castiga. Quem castiga é a gente mesmo, que imputa a nós mesmos o castigo pelas nossas más atitudes, pelos maus pensamentos, pelas más inclinações. Quando a gente se esforça e crescer dói, né? Crescer como disse o Max, é romper as cascas grossas que a gente tem, a gente vai florescer. É uma questão de tempo. Um dia, todos nós seremos anjos. Então, meus amigos, Deus não castiga absolutamente ninguém. Ele nos ama porque Ele é Pai de justiça, de amor e de bondade. Lenira? Exatamente, Marluce. Nesse sentido que eu falo assim, a gente é como se, espiritualmente falando, é como se a gente ainda fosse criança. E como crianças ainda são muito travessos, né? Então, eu acho que, assim, eu gosto muito da dor auxílio que o Max falou. Então, eu vejo muito que todos os sofrimentos, aquilo que nos causa um impacto, o que a gente chama de sofrimento aqui, na verdade, para mim, são aprendizagens. Eu gosto muito de ver todas essas oportunidades como uma aprendizagem. É como se fosse assim, para, pensa, é o momento para você pensar. O que você vinha fazendo até agora, o que você precisa mudar. Então, eu gosto muito dessa dor, de entender essa dor em auxílio com mais profundidade e buscar aprender com ela. Eu acho que sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Sempre tem alguma coisa que está dentro da gente que precisa ser melhorado naquele momento, naquela oportunidade.
Então, eu sempre me dou essa oportunidade e faço assim uma reflexão interior, né, com mais profundidade nesse sentido. Então, eu não vejo como um sofrimento, eu vejo sempre como uma aprendizagem. Uma oportunidade. Isso me conforta. Então, na verdade, ver como uma aprendizagem me conforta muito. E me dá ânimo, boa força, boa vontade nessa caminhada. Ainda sobre o conhecimento, e agora é para Max a pergunta. Aldo está perguntando, ou está comentando, o conhecimento é o alimento básico e fundamental que o espírito necessita, sobretudo, da sua mistura, aplicação do amor. É importante porque se a gente pegar, por exemplo, os estudos que Allan Kardec fez sobre inteligência e moral, nós vamos ver que para desenvolver moral é preciso primeiro desenvolver inteligência, né? Para saber discernir, para saber separar o bem do mal. E aí, obviamente, não teremos aí, vamos dizer assim, a vibrar as cordas do sentimento se o amor não for provocado pela razão. Ele inicialmente faz com que nós sintamos, e aí quando nós começamos a sentir, é quando nós estamos despertando. E nesse momento de despertar é que o conhecimento provoca movimentos que se fosse como se fosse o conhecimento, o dedilhar de um violão. O som que vai sair desse violão, ele vai ser regido pelo conhecimento, mas o elemento chamado violão vai ter a sua própria peculiaridade, que vai gerar seu próprio som. E esse som é o som do amor, que é inerente a toda criatura. Fomos criados por amor, e o amor é nossa essência. Então, nós sempre vamos dedilhar com o conhecimento, o saber, esse coração, fazendo com que ele vibre com aquela vibração, que um dia será o diapasão cósmico. E nesse dia, quando chegarmos a vibrar no diapasão cósmico, seremos como Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. O que significa dizer que não é que eu me tornei Deus, é que eu já penso e sinto como se Deus mesmo pensasse e sentisse onde eu estou. Então, onde eu estou, eu exalo o perfume desse amor que todos sentem ao meu lado. E esse amor é a essência do viver. Então, sim, o conhecimento é caminho para, e é necessário, não há como chegar lá. São duas asas na expressão de Emmanuel, que traduzem a nossa entrada nos pórticos da espiritualidade. Para nós nos espiritualizarmos, precisamos conhecer, precisamos saber, e sabendo, precisamos vibrar. Perfeito. Pelo avançado da hora, que estão faltando 2 minutinhos, eu gostaria só de ler, não? E dar a palavra bem breve a cada um de vocês para comentar. Barley Robson fala assim, um amigo evangélico me ensinou recentemente que muitos de nós querem um Jesus Salvador, querem ser salvos, mas não o Jesus Senhor. Não querem fazer o que ele ensina. Não são os evangélicos, não? A próxima, Rosilane. Já ouvi muitos dizerem que o choro é fraqueza e falta de fé. O Max falou sobre o choro que fortalece e limpa o espírito. Gostaria que discorresse mais sobre o choro, se é uma libertação ou é uma falta de fé. E Carlinhos Tajano, ele comenta, poderíamos tomar as bem-aventuranças como uma receita para alcançar Jesus? Bem breve, sim. Bem pelo tempo que nós temos, o choro, né? Basta a gente lembrar, né? Quando a gente chora de emoção, aquele choro gostoso, né? O choro quando você encontra uma pessoa querida. Então a gente sabe que tipo de choro nós estamos falando. Quando é o choro da revolta, da mágoa, esse choro é ácido, é amargo. Quando é o choro do encontro com o afeto querido, ele é doce, é suave. Então, basta nós percebermos o que está vazando de dentro de nós, nós saberemos o que significa o choro. E com relação ao Carlinhos, meu amigo, se eu conseguisse fazer isso, nós já estaríamos lá seguindo esse mestre divino. Por isso nós falamos, são os ensinos diretos. Cumpramos esse ensino e estaremos uno com ele, e ele com Deus, portanto, nós e ele com Deus.
Hélio, bem breve, quer falar um pouquinho? Ok, vou falar bem breve sobre o que o Arley comentou. Eu não é só ser um amigo evangélico, eu mesmo vou pegar meu exemplo, nesses últimos 40 anos, os primeiros 20 anos, eu queria muito Jesus Salvador, né? Eu queria exatamente aquele que, de uma certa forma, ia me livrar de várias situações. Aos poucos eu fui compreendendo, graças à doutrina espírita, que isso exige sacrifício, dedicação, resignação, testemunho, e aí eu fui compreendendo. Hoje, já felizmente, graças à doutrina, entendo mais isso. E, sem dúvida, para mim, as bem-aventuranças são aquela cartilha, né, que nos ensina a viver com proveito. Então, desejo muita saúde e paz a todos. Lenira? Não, eu concordo, eu acho que o choro é uma libertação, sim. Principalmente quando ela é consciente dos sentimentos, que a gente reconhece os sentimentos que afloram com esse choro, tá? Como o Max nos falou. E as bem-aventuranças, sem dúvida, é um caminho. É um caminho para aquilo que os valores que a gente realmente quer cultivar, desde a humildade, a mansidão, a justiça, a compaixão, né? A paz que a gente almeja tanto, né? Até a ação do pacificador, que é executar, colocar em prática de fato tudo isso. Então, quando a gente estuda as bem-aventuranças com profundidade, a gente percebe que é um caminho. É um caminho longo, mas é o caminho que cada um de nós tem que trilhar. Exatamente. Com isto acabamos. Max, muitas pessoas estão colocando aqui. A Marluce falou. Não, tranquilo. As bem-aventuranças, sem dúvida alguma, é a trilha que a gente precisa seguir para ser feliz, alcançar o reino dos céus. É para isso que nós reencarnamos, para seguir essa trilha. Perfeito, muito obrigada. Desculpa. Max, muitas pessoas estão agradecendo pelo estudo, estão incluso... algumas pessoas colocaram assim, é muito esforço que temos que fazer, não? O caminho é longo, mas estamos aqui, firme e forte. Muito obrigada, Lenira, obrigada, Hélio, pela colaboração, e eu vou pedir a Marluce ficar para a nossa prece final e podermos fechar este estudo dia de hoje. Então, como muito bem lembrou Paulo de Tarso aos seus amigos, em tudo dai graças, em tudo agradeçamos. Agradecemos a alegria, agradeçamos a dor que nos alerta, que nos recoloca na estrada pela reflexão, pela meditação. Agradeçamos aos amigos, mas também aos inimigos que nos mostram o caminho a retomar, a esclarecer, a conhecer. Obrigado, Senhor, por esses ricos momentos de aprendizado, mas também de convivência dessas pessoas amigas, os internautas, os amigos do estúdio. Enfim, Senhor, agradeçamos pela nossa família, a família que um dia será universal, um só rebanho de um só pastor divino, Jesus. Gratidão, Mestre, pelo Evangelho redivivo em nossa vida, e que saibamos conhecer, meditar, sentir e, sobretudo, vivenciar em nosso dia a dia, nos dois planos da vida. Muito grata, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, Marlúcia, pela prece. E agradecemos a presença de todos, agradecemos os comentários, as perguntas. É por isso que o estudo é tão bom, porque vocês também estão colaborando conosco. Até a próxima segunda, dia 28 de agosto, estaremos de volta para continuarmos com os nossos estudos. Lembrando a todos que este programa fica gravado na FEB Lives, estamos também no Facebook e estamos no link da Federação Espírita. Uma magnífica semana a todos e Deus nos abençoe. Você gostou deste conteúdo? Então nos ajude a manter este trabalho.
A FEB TV está presente em multiplataformas para alcançar você onde estiver, nas maiores e principais redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii, em sites modernos e individualizados para cada programa, com conteúdos extras que permitem que você amplie e aprofunde suas experiências, nas principais plataformas de áudio streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Castbox. Somos comunicólogos, produtores, técnicos, programadores, designers e juntos fazemos da FEB TV e da FEB Lives companheiras diárias das suas e das nossas vidas. E aí, podemos contar com a sua colaboração? Apadrine a FEB TV. Acesse www.febtv.com.br e faça parte dessa rede de investidores do bem. Estamos com você através da FEB TV.